Quem é o Espírito Santo? Em João, antes da gente dar continuidade, João capítulo 4, versículo 13, fala quem é o Espírito Santo. A gente vai colocar que ele é essa fonte a jorrar dentro da pessoa. Amém, gente? Primeiro, ela é João, capítulo 4, versículo 13. É João 4, 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tomará o que, gente? Ele se referia a essa água, né? Voltará a ter sede. Aí ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá o que, gente? Sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, gente, a jorrar para a vida. Então esse é o Espírito Santo de Deus dentro da pessoa. Quando ele entra dentro da pessoa, então ele atende todas as nossas necessidades, anseios, receios, ele supre, ele toma lugar onde havia medo, enfim, tudo quanto é coisa que era negativa. Há uma mudança tão grande que ele ocupa esse vazio dentro da pessoa de tal maneira que essa mudança, geralmente a pessoa ela nasce de novo, para você ter ideia. A mudança é tão grande que acontece que ela começa mudando aqui, ó, de dentro para fora. Corpo, alma e o que, gente? Ele diz: eu colocarei dentro de vós um coração novo, um espírito novo e etc. Mas você vê que enquanto a pessoa não se tornar essa fonte a jorrar, enquanto ela não receber o Espírito de Deus, que é essa fonte a jorrar dentro dela, ela será como aquele, como todos, quando bebe da água, daqui a pouco está com sede de novo. O que significa isso que ele quis dizer? Ou seja, nada sacia, nada está bom. Você pode, a pessoa pensa assim: se eu casar, eu vou ser feliz. Ela casa. Depois ela vê que parece que não é o suficiente. Quero outra. Quem pega? Nada é o suficiente. O casamento não é o suficiente. Daqui a pouco está caindo. Pode ver. Então as pessoas estão assim: ó, eu preciso beber água, eu preciso matar minha sede. Ela mata. Eu preciso de dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu seria mais feliz. Eu faria isso, faria aquilo. Tá bom. Daqui a pouco você está ganhando mais dinheiro. E se enrolando todo. E aí você vê que você precisa de mais e mais, porque não parece o suficiente ter mais e mais dinheiro. Ah, se eu tivesse aquele carro. Ah, se eu morasse em tal lugar. É sede. Aí você vai e mata essa sede. Daqui a pouco você está lá morando, ou vivendo em tal lugar, ou sendo aquele empresário, porque aquela pessoa parece que é mais feliz, queria ser igual ela. Daqui a pouco você está lá. Quem está lá está querendo se matar. Tem um monte de empresário, bilionário, milionário, pessoas que andam de jato, de helicóptero, de carro blindado. Tá bom, elas acharam que tudo isso seria o suficiente para ser feliz. E quando elas tiveram tudo isso, o vazio, o buraco, elas foram ver que era mais embaixo, se tornou ainda maior do que elas. Quem entendeu? Mas quando o Espírito Santo de Deus ele entra em nós, quando essa grande obra é feita, a gente é uma fonte a jorrar. Nos tornamos felizes em toda e qualquer situação. Amém, gente? Você vê os apóstolos nas piores situações, sendo morto, crucificado de cabeça para baixo, queimado, perseguido, sendo jogado na cova dos leões, sendo lançado na arena para espetáculo, e eles cantando e louvando. Então, o que vai nos ajudar nos momentos mais difíceis da vida?
O Espírito, então olha como ele é importante em nós. O Espírito Santo é Deus. Você já deve ter ouvido falar na palavra verdade, embora não esteja escrita no escopo da Bíblia, ela está presente em todo o texto sagrado. O seu conceito é revelado em várias passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Santíssima Trindade significa que Deus é único, mas, ao mesmo tempo, é um ser apresentado ao homem em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa ideia pode parecer de difícil compreensão devido à nossa limitação humana para compreender certas realidades espirituais, mas só precisamos de fé para crer no que é revelado nas Escrituras. Olha o que diz em Gênesis 1:26. Olha lá. Também disse Deus: façamos o homem a nossa o que, gente? Imagem. E o que? Conforme a nossa semelhança. Então tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do que, gente? Do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha para mim. Então você vê que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade, os três se tornam um só. Mas o que habita dentro do ser humano? Sim, a Santíssima Trindade, através do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E antes mesmo dele habitar dentro do ser humano, preste muita atenção, antes mesmo dele habitar dentro do ser humano, o Espírito Santo, então Deus criou o homem. E ele disse: façamos ele conforme a nossa imagem e semelhança. Então, o ser humano sem Deus, ele é uma coisa. O ser humano, ele pode ser a criatura de Deus, projeto de Deus, projetado para poder viver bem, para poder estar bem, para estar em paz, para ter as virtudes de Deus, para crescer, para viver em comunidade, para amar o próximo, amar a Deus, enfim, uma vida digna de um filho de quem? Mas se o ser humano ele decide não se submeter a Deus, ele deixa de ser semelhante a quem, gente? Ele nasce, todos nós nascemos, porque é projeto de criação, com a semelhança, com a originalidade do projeto. Entende, senhor? É como um carro quando sai da concessionária, novo, ele é todo original. Quando saiu dali, aí a pessoa vê o que ela vai fazer com o carro. Se amarra um arame, se coloca um pedaço de pau, ou um pedaço de ferro, se solta, ou se ela leva para colocar peça original quando aquilo estragar. Você vai manter o carro todo original, ou se ela vai desvirtuar. Enfim, assim é o ser humano. Quando ele cresce, muitos se perdem. A maioria corrompe o caráter, dependendo de onde cresce, onde a pessoa, com quem ela vai aprender, com quem ela convive. Então muda a forma de pensar. Ela vai começar a pensar, agir como aquelas pessoas ali na cidade, no bairro, os amigos, colegas, na escola. Ela vai, talvez, ouvir o pai, não vai ouvir a mãe, ou não vai ouvir ninguém, e vai virar a cabeça. Então é aí que o ser humano ele perde a semelhança, ele perde a sua originalidade, quando ele vai se corrompendo, quando ele vai perdendo essa originalidade. Porque ele perdeu a pureza dos olhos, no falar, ele perdeu a pureza dentro de si. Você pode ver, a criança em si, quando nasce e vai crescendo, ela não tem maldade, que gente? Ou você já viu alguma criança que, quando ela já nasceu, no dia do parto, no dia do nascimento, ela já nasce aí ela diz, ela nasce no hospital público.
gritando. Por que me trouxe esse mundo assim? Maldito a hora que eu nasci, nasci no SUS ainda, é assim, gente? Criança tem essas coisas? Você vê criança, porque ela é pura. Ela está ali, ela pode ter nascido aonde for, ela não tem maldade, ela não tem nada. Mas ela vai crescendo. E vão ali inserindo nela, o diabo, através de pessoas, vai inserindo coisas, maneira de falar, o coração vai se sujando, contaminando. Daqui a pouco, aquela criança, ela é incapaz de receber o espírito de quem? É incapaz. Cresce o ser humano e se torna incapaz. Você vê que hoje em dia, para o ser humano receber o Espírito Santo, olha o processo que tem que passar. Descer as águas, sepultar velho, o que, gente? Meu amigo, é todo um processo, é toda uma jornada. Tem que se libertar dos demônios, tem que nascer de novo. Olha só, batismo nas águas, libertação, novo nascimento, e aí vem o Espírito de Deus. A pessoa não vem, ela não recebe o Espírito Santo simplesmente porque agora ela está na igreja, porque agora ela devolve o dízimo, ela dá oferta, porque ela desceu as águas. Ainda tem todo um processo aí de entrega, de perdão, de libertação. Senão, ela não tem condição de ser habitada por quem? Ela vai continuar, pode ver, a gente tem uma ideia, né? Vive e mexe, ela está nervosa. É só você ver, você se conhece. De uma hora para outra você fica nervoso. Você já perde a cabeça. Já é um sinal. Deus permite certas situações de você, às vezes, ter reações que até você se assusta com você mesmo. Eu estou precisando orar, estou precisando buscar mais. Porque se eu tivesse no Espírito, eu não teria reagido assim, eu não teria agido assim, eu não teria falado assim, eu não teria ferido alguém, eu não teria xingado, perdido a cabeça. Você entende? Então, às vezes, as coisas acontecem para a pessoa perceber. A natureza velha ressuscitando novamente dentro da pessoa, ela perdendo a semelhança do Criador. Porque a gente é provado e aprovado todo dia. E é quando bate o quê? Na nossa face, é quando vem alguém que liga, alguém que fala, é alguém que, enfim, te confronta. E a sua reação é realmente de quem? De Deus, de tranquilidade, você só saber sobre sair e etc. Ele diz: vamos usar a água como exemplo prático a fim de mostrar um pouco do que é a Trindade. Na natureza, podemos encontrar a água em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. Em qualquer um desses 3 estados, a água continua sendo água, tendo preservadas todas as suas propriedades. Da mesma forma, essa triunidade é vista no ser humano. Basta o homem olhar para si mesmo para perceber que ele é feito de corpo, alma, espírito. Os olhos físicos só veem o corpo, mas esse corpo não se manifestaria ao mundo sem uma alma, e também não teria vida se não fosse o espírito. Lucas 11, 24, olha o que diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando o que, gente? Repouso. E não achando, diz: voltarei para a minha casa. Olha como ele intitula o corpo da pessoa: a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos,
piores do que ele, e andando habitam o que, gente? A vida. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, o que representa isso? É aquela pessoa que vem na igreja, mas ela não se entrega de corpo, alma, espírito. Ela vem e recebe uma cura do corpo. Ela busca a cura do corpo, cura de uma enfermidade. Ela busca a cura de uma dor, algo que está tirando a paz dela, ela não está dormindo direito, insônia, depressão, enfim, N problemas. Então ela vem para resolver o problema do corpo. Então é feita uma limpeza no corpo, mas a alma ainda está perdida. Mas o espírito, a mente dela ainda é dominada pelo mal. Então, porque houve um trabalho espiritual de libertação, de cura, então o mal sai. Mas ele não encontrando lugar, ele volta para onde ele saiu, de onde ele saiu, e ainda considerando casa sua. Eu fui expulso, mas eu vou voltar. E qual é a saída da pessoa? É nesse intervalo em que o mal é expulso, ela se entregar de corpo, alma, espírito. Não basta só o corpo. É como aqui demos o exemplo da água. Ela pode estar em 3 estados: líquido, gasoso e sólido, mas ela não deixa de ser água. Então você vê que é com o corpo, a alma e o espírito do ser humano. Não basta estar curado, não tem problema de enfermidade, mas se a alma não ferrou. Você está vendo que tem problema para resolver também na alma? Na alma, coisa que a alma sente, amargura de alma, coisas não resolvidas do passado, mágoa, ressentimento, coisas que ferem a alma e que dão lugar para o diabo dominar a sua cabeça, teu espírito. Então, por isso que, se não houver uma entrega total e completa, o que sai volta. E encontra a casa bonitinha, limpinha. Quem está entendendo? Limpinha. Tá bom, Jesus curou, né, a pessoa. Pode ser que ele não coloque mais o mesmo problema, mas ele vai atuar de outra forma, em outra área, de outra maneira, habitando dentro de um corpo que foi limpo, mas ele vai potencializar outros problemas. É por isso que aí você vê a pessoa dizendo assim: ah, eu fui para a igreja, mas aí resolvi o problema, parece que surgiu outro, parece que é um monte de problema, parece que minha vida piorou. É que você está dando espaço para aquele que saiu voltar 7 vezes. Pior, talvez tem pessoas que não manifestam. Ela nunca manifestou demônio, mas tem demônio. E a pessoa sabe que necessita de libertar, e por isso a importância de você vir sexta-feira. Inclusive, sexta-feira, vamos começar a aspergir a água com isopo, a água da purificação, que nós vamos aspergir na hora da oração forte, determinar a purificação do corpo, da alma e do que, gente? Mas você tem que, está vendo que tem que partir de você? Você tem que querer, você tem que entender. Não basta ser curado, não basta ter um alívio. O que saiu quer voltar e voltar pior, com raiva, piorar a sua vida. Mas quando a entrega é total, há uma mudança total também dentro da pessoa. Podemos afirmar então que a salvação da alma é uma obra da Trindade. Ou seja, é uma cooperação e ligação perfeita entre o Pai e o que, gente? O Filho e o Espírito Santo. Enquanto Deus Pai ofertou o seu unigênito para ser sacrificado, o Deus Filho, o Senhor Jesus, se fez homem e cumpriu a obra de redenção ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Já o Espírito Santo, aquele que veio após a ascensão do Senhor Jesus aos céus, se encarrega de aplicar todos os méritos e a justiça do Filho em nós. Olha para mim, você vê que o pecado não teria perdão. Nós não teríamos perdão,
por conta dos nossos pecados, não fosse Jesus ter morrido, porque, gente, não teria perdão. Não teria perdão. Você vê que Adão e Eva não teve perdão. Esse pecado errado foi expulso do paraíso. É assim, é preto no branco. Você vê, na época de Noé também, o povo pegou, não queria saber. Tudo bem, vai vir o dilúvio, vai lá, todo mundo, preto no branco. Então hoje, diferente do passado, Sodoma e Gomorra e outros tempos, né? Hoje Jesus ele veio para isso, para poder nos redimir, para poder simplesmente perdoar os nossos pecados, para nos dar tempo de perdão, para nos dar tempo de consertar. Amém, gente? Ele perdoa, mas ele não, como se diz, ele não diz, olha, pronto, agora você não precisa fazer mais nada, não, você tem que fazer a sua parte. Assim como ele se entregou na cruz para tomar os nossos pecados, tirar a condenação, mas isso vale para quem? Para o mundo inteiro? Não, mas para todo mundo que se entrega, para todo mundo que reconhece, eu pequei, me perdoa, para quem se humilha diante de quem? E reconhece que precisa da salvação. Caso contrário, se a pessoa decide continuar a viver longe de Cristo, mesmo diante do perdão que nos foi dado de graça, mas alguém pagou um alto preço. Amém, gente? Que foi Jesus na cruz. É de graça. Está aí de graça. Está de graça por quê? Porque alguém pagou a vida. Então, se o que está de graça para nós hoje não sacrificarmos, não pagarmos o preço que é a renúncia, que é viver uma vida que agrada a Deus, vamos pagar muito caro depois. A gente vai pagar muito caro depois. Que privilégio grandioso! Somos seres tão falhos e pequenos, mas podemos ter todas as virtudes da natureza divina expressas no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, habitando dentro de nós. É a glória do infinito dentro do finito, a majestade divina morando em simples vasos de barro. Ele diz, Lucas 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre manifeste em nosso corpo, para que a sua vida, que é o Espírito de Deus, o Espírito do Deus Pai, do Deus Filho, do Espírito Santo, ele se manifeste no nosso corpo. Amém.